Olá, está começando o Saúde e Beleza. Veja no programa de hoje como controlar o colesterol com atividades práticas. Você já ouviu falar em disfunção temporomandibular? Ela pode ser causada pela mastigação errada. Problemas de aprendizagem? Conheça um centro especializado no assunto. E ainda uma massagem que utiliza o corpo como alavanca é a massagem Thai. Esses assuntos você vê a partir de agora no Saúde e Beleza. Os cuidados com a alimentação aliados a atividades físicas só fazem bem para o corpo, inclusive para prevenir o colesterol. Saiba mais na reportagem de Jonas Soares. Colesterol é um tipo de gordura chamada de lipídio, encontrada naturalmente no nosso organismo. É fundamental para o seu funcionamento normal. Ele é componente estrutural das membranas celulares e está presente no cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestino e coração. Normalmente 70% dele é fabricado no fígado, enquanto outros 30% vem de alimentação, porém quando este índice aumenta pode causar um risco para a saúde. A alteração do colesterol, ou chamado por nós médicos de dislipidemias, ou seja, alteração no metabolismo do colesterol, que são gorduras, o acúmulo delas excessivo é um dos fatores de risco importante para doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio e também doenças cerebrovasculares como o AVC, ou como alguns gostam de chamar de derrame cerebral. Mudar certos hábitos alimentares é fundamental para controlar o colesterol. Principalmente evitar alimentos processados e industrializados, frituras, gorduras, Então, preferir carnes que tenham menor conteúdo de colesterol, como peixe e como aves. Carne branca tem menos teor de colesterol do que as carnes vermelhas. Procurar bastante frutas e verduras, bastante fibras também ajudam a diminuir. A dieta mediterrânea tem sido indicada por muitos médicos como forma de alimentação saudável. A principal base da dieta mediterrânea é o consumo de peixes, frangos, frutas, saladas, verduras, feijão, vinho, com pequenas quantidades de doces. Atividades físicas também são importantes. 30 minutos de prática durante 5 dias da semana já são suficientes. Aliados a uma alimentação equilibrada, a qualidade de vida está garantida. O maxilar e a mandíbula são articulações muito complexas do corpo humano. A mastigação incorreta e maus hábitos podem causar a disfunção temporomandibular. A disfunção é provocada por uma alteração da articulação que liga o maxilar à mandíbula. É preciso ficar atento aos sintomas que muitas vezes passam despercebidos. A gente vê desde pessoas bem jovens, por muita ansiedade algumas vezes, até pessoas mais velhas, inclusive desgaste de cônjuge, por má posição muito tempo, uso de alguma prótese incorreta, mastigação incorreta. Dores de cabeça, sensação de dor de ouvido ou cansaço nos músculos da mandíbula podem ser alguns dos sintomas da disfunção temporomandibular. Maus hábitos como ranger os dentes, roer as unhas ou até mesmo a má postura na frente do computador podem provocar a disfunção. O tratamento pode ser feito de várias formas, entre elas está o uso de uma placa. Em alguns casos, o problema também precisa ser resolvido com auxílio psicológico. Porque em vez de gastar dente com dente, no caso, ele vai estar mordendo a placa. Mas com condicionamento, o paciente não vai morder nem a placa. Às vezes até psicólogo, porque tem muito a ver com ansiedade, tem muito a ver com questão emocional, estresse no trabalho, quando tem muita concentração. Morgana sentia muita dor na região do maxilar e no ouvido, e durante a noite rangia os dentes. No caso dela, o distúrbio foi provocado pelo estresse. Eu vinha com muita dor de cabeça, e há um tempo atrás eu notei que o meu siso na parte de trás da gengiva estava erguida, então achei que fosse por causa do siso realmente. Eu vim então, na clínica e a doutora então fez algumas perguntas e foi onde que nós acabamos descobrindo que eu estava com uma disfunção, Antes eu tinha muita dor de cabeça, agora eu não tenho dor de cabeça, Foi passo a passo, Tá sendo muito bom mesmo. É um tratamento assim que vale a pena fazer.
Dependendo da situação da disfunção, é necessário fisioterapia para reposicionar a mandíbula. A fisioterapia geralmente é feita nos pacientes que apresentam muita dor ou que apresentam estalidos articulares do disco articular, né? São esses dois casos. Ou caso de bruxismo também, que apresenta dor de cabeça, dor na região de pescoço também. A gente entra com a fisioterapia. E cuidado, quem sofre com a disfunção deve evitar fazer movimentos contínuos na região da mandíbula, como por exemplo mascar chiclete. Quando a pessoa está com um problema, ela já está com a musculatura toda hiperativa, então já está com dor, né, dor de cabeça, dor na musculatura da face. Então o chiclete ele só vai piorar a situação. Um local para vencer as dificuldades de aprendizagem e dar apoio à rede de ensino de Campo Bom. Conheça o SEMAD. O SEMAD é um espaço dedicado ao atendimento especializado para alunos da escola de Campo Bom, nas áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e serviço social. É o Centro Municipal de Apoio à Diversidade Escolar, Albano e Vuchuk. O SEMAD foi criado há um ano, foi um projeto desenvolvido pela Secretaria de Educação e Saúde, com o objetivo principal de atender as crianças, os alunos da rede municipal, estadual e particular de Campo Bom, as crianças principalmente que têm dificuldade de aprendizado. As crianças são encaminhadas, a maioria das crianças através das escolas nos encaminham e depois nós fizemos um acolhimento. Mas também existe encaminhamento espontâneo, ou seja, a procura espontânea das pessoas e também das outras redes, da rede de assistência social, por exemplo, CREAS, CRAS, Saúde, o CAPS, as ESFs, Conselho Tutelar, a PAI. O SEMAD surgiu assim justamente porque hoje em dia se segue muito as diretrizes do que se chama de educação inclusiva, né, que é a perspectiva de colocar as crianças, mesmo as crianças que têm deficiências, que têm dificuldades muito sérias, dentro da sala de aula regular, ou seja, a escola comum que todo mundo conhece, né? Crianças que antigamente eram colocadas numa classe especial ou numa escola especial, né? Então, a nossa rede, para se preparar para isso, ela teve que criar alguns suportes a mais. A criança que chega ao centro de atendimento passa por uma avaliação psicopedagógica, onde são apurados os problemas de aprendizagem. A partir então da nossa avaliação, a gente começa com a intervenção. Aí nós utilizamos assim bastante o jogo para desenvolver o raciocínio lógico, a leitura, a escrita, mas sempre a partir do jogo pedagógico. Normalmente são problemas assim na alfabetização, as crianças que não estão conseguindo se alfabetizar, né? Crianças às vezes com 8, 9, até 10 anos que ainda não estão alfabetizadas, então a gente vem fazendo um trabalho com essas crianças. As escolas têm sentido o benefício assim, desse apoio, porque tem avaliado bem toda a questão da interação com o serviço, os profissionais têm sido bem avaliados, já está sendo notada uma diferença nas crianças na rede, então é importante colocar que isso faz parte de um cenário maior, assim, que hoje se fala muito, né, das crianças com deficiência, das pessoas com deficiência em geral, poderem estar circulando cada vez mais nos mesmos ambientes que as outras pessoas. Em mais de um ano de funcionamento, o espaço fez mais de 1.600 atendimentos e atualmente 76 crianças são atendidas, inclusive por mais de um profissional. O serviço esse ano ele já ampliou o número de horas em comparação com o ano passado e a gente pretende fazer uma escalada, assim, a cada ano vai haver um aumento, né, no número de profissionais dentro da nossa capacidade, claro, para conseguir ir dando conta de uma demanda que vai se criando. O trabalho dessa equipe de profissionais juntamente com a escola é importante, mas o apoio da família é fundamental para a criança superar as dificuldades no ensino. A família é a principal parceria que a gente tem hoje para ter uma terapia de qualidade, uma terapia que realmente apresente resultados positivos, né? Com a participação da família, com a participação da escola, a gente pode garantir que as crianças vão ter aí uma evolução significativa no seu processo terapêutico. Pega valetas. Legal, cadê as valetas?